Bom, o Lula também defendeu a regulação do que ele chamou de imprensa digital. É que nós precisamos regular, sabe, esta chamada imprensa digital. Isso. Não é possível que numa imprensa escrita, numa televisão, sabe, normal, o cidadão falou uma bobagem, ele é punido. Tem lei para isso. E no digital não tem lei. Os caras acham que pode fazer o que quiser, provocar, xingar, sabe, incentivar a morte, incentivar a promiscuidade das pessoas, e não tem nada para punir. O nosso Congresso Nacional tem responsabilidade e vai ter que colocar isso para regular. Se não for o caso, a Suprema Corte vai ter que regular, porque é preciso moralizar. Todo mundo tem direito à liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão não é as pessoas utilizarem esse meio de comunicação para canalice, para fazer provocação, para mentir, todo santo dia. Então não é possível, porque isso bagunça a economia, isso bagunça o varejo, isso bagunça o mercado como um todo. É preciso que haja seriedade. Augusto. O Silvio chamou a atenção para um detalhe muito importante. Ele está olhando para o lado, para ver o desempenho, e para baixo. Ele está lendo. Ele está lendo. É isso aí que estão dando para o Lula ali. Quer dizer, ele é a versão analfabeta, né, e em mau português do Biden. É isso aí que ele está dizendo. Ele tá dizendo, não está dizendo coisa com coisa, está sem rumo, completamente, começa pela imprensa digital. Como não estão punindo ninguém, fala isso pro Alexandre de Moraes. Não tem lei, não estão só. Como? Alexandre de Moraes já puniu uma multidão de pessoas que exprimiram a sua opinião e vem com essa conversa de liberdade de expressão, né? Ué, passou os limites, tem ali os crimes contra a honra, deixa de ser imbecil. Agora vai repercutir tremendamente, hein, no exterior, um pronunciamento desse. E o Trump não vai perder o sono. Perdeu o sono com essas declarações. Ele vai merecer, assim, um segundo de atenção se tiver alguém com nada para fazer. Diga, Silvio. Numa linha, qual é o antagonista, o oposto do que a gente pode chamar de imprensa digital? É a imprensa analógica. Seria isso. Fala imprensa escrita. Imprensa escrita. Pois bem, o que a gente pratica no teclado? Não é escrever? Ou ele quer que escreva o quê? À mão? Fax, mimeógrafo? Vamos trazer. Jornal impresso? Caneta tinteira amanhã. O que ele está defendendo? Porque os jornais hoje no Brasil, eles existem por causa dos sites, né? Os principais jornais do país. Eles não vivem mais do que é vendido em banca de jornal, que nem existe mais. Quase. Bancas nas esquinas, nas cidades, tem qualquer coisa menos jornal. Você pode comprar um chip de celular, doces, tal. Mas o que ele está falando? Essa que é a questão. Bom, ele é mal assessorado, o Sidônio está fazendo um trabalho em um mês que, olha, nem o pior dos marqueteiros do PT já fez, vamos falar a verdade. E o outro ponto é, como é que um jovem de 20, de 15 anos, de 25 anos, recebe uma frase como essa? O presidente da República está criticando o digital. Ou seja, as pessoas consomem informação aonde? Nas redes sociais, nos sites que assinam, no seu celular. Ele está querendo o quê? Daqui a pouco ele vai dizer que o problema é o celular. Está faltando pouco para chegar lá. E aí vamos ao orelhão de ficha. Você está usando uma arma do crime. Eu estou diante de uma arma, estou diante de um computador. Deixa eu só aqui, Piotr, quero te ouvir até onde também. eu sei, no teclado eu escrevo. Seguramente, você só escreve. Falar que já estamos com 97 mil telas nesse momento, além das milhares de pessoas também que nos acompanham pelas TVs e rádios. Eu queria chegar justamente nesse ponto, Piotr, de onde vem essa estratégia de separar mídia digital do que ele chamou de mídia, ele falou mídia escrita ou a televisão, ele ainda usou a televisão.
como se fosse ainda um meio analógico para separar uma coisa da outra? O PT está sempre atrasado na história, né? Eles começaram lá atrás, depois da redemocratização do país, né? Depois da ditadura, eles queriam controlar os meios de comunicação. Essa era a frase. É a famosa censura. Porque eles não tinham nada nas redações, eles achavam que as redações todas eram da direita, enfim, aquelas coisas todas, né? Aí agora, parte das redações se relaciona bem com a Secretaria de Comunicação do governo, ou está dominada por jornalistas de esquerda que simplesmente acham que qualquer opinião que diverge da deles tem que ser cancelada, condenada pelo Supremo Tribunal Federal, com quem eles trocam mensagens com frequência, ou pelo menos dizem que trocam. Eu, sinceramente, às vezes duvido que isso seja verdade, mas tudo bem. Agora ele quer a mídia digital. Eu acho que o Lula não sabe nem o que é mídia digital, mas enfim, está escrito, ele leu, né? Ou alguém contou para ele, sei lá o quê. De novo, é a mesma coisa, é outra censura, só censura, só pensa nisso. É porque aqui eles não têm nenhum controle. E outra, veja só, o Augusto já mencionou, mas eu preciso voltar nesse tema. Ele diz que o cara da mídia digital, tem uma lei, por exemplo, de uma atriz, que leva o nome de uma atriz, que alguém vazou, por exemplo, imagens do computador dela, tem uma lei que pune as pessoas, específica para meios digitais. Mas não só isso, os crimes contra a honra todos cabem na mídia digital, jornal, cartolina, mural de escola. Ofendeu, está lá, você pode buscar justiça. Devido ao processo legal, claro, com direito à ampla defesa, como sempre. Agora, quando ele pegava e ofendia todo mundo, podia tudo, aí podia, porque né, podia ficar na porta, uma vez ele pediu para a militância dele ficar na porta dos deputados, da Casa dos Deputados, né, esse tipo de coisa. De onde saem essas ideias da cabeça do presidente? Não sei se é do Sidônio ou se é dele, mas enfim, tá tudo... Que gente ruim de serviço. Deixa eu jogar para o Consta, até achei interessante aqui que o Poder 360, inclusive, questionou sobre esse trecho que nós exibimos a respeito aí da mídia digital. E aí, em nota, a SECOM disse o seguinte, esclareceu que o presidente ele estava se referindo às plataformas digitais e não à atuação da imprensa profissional quando ele falou em canalice. Olha, eu não sei o que ele quis dizer, eu sei o que eles querem fazer. E eu não levo isso na brincadeira e tampouco acho que é uma coisa assim de ignorância ou que eles não se comunicam. A minha visão é um pouco mais cética em relação a isso. Nós estamos lidando com um consórcio, com um projeto de poder totalitário, inspirados nas piores ditaduras e regimes mundo afora, tentando transformar o Brasil numa Venezuela, numa China, porque aí não tem, né, que viver com a dissidência, com o jornalismo independente, profissional, o único que presta, com cada cidadão que se torna uma espécie de jornalista hoje por meio das redes sociais, né, e denuncia os absurdos e derruba as narrativas oficiais que eles criam. Eles adorariam voltar a uma época em que todo mundo se informava apenas pelo Jornal Nacional e ali vinha com toda a curadoria de quem, na verdade, é cúmplice desse projeto. Então, STF, governo federal na mão do PT e a velha imprensa, eles são todos cúmplices, partes de um consórcio que visa a destruição das nossas liberdades básicas, entre elas a de expressão. Acreditar em qualquer outra coisa, na minha opinião, é ingenuidade hoje em dia, porque eles já deram todas as provas que eles estão falando muito sério quando eles falam em censurar.